Qual o tipo da sua fé? Esse é o tema desse devocional que eu quero compartilhar com vocês. Qual o tipo da sua fé? O texto que eu vou abordar hoje está na carta de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26. Eu quero que você reflita, enquanto nós vamos estar meditando na palavra de Deus, sobre essa pergunta: qual o tipo da sua fé? É possível a fé salvar a pessoa não ter obras e ela ainda assim dizer que a fé dela ela é verdadeira? Existe alguma ligação entre fé e obras? É possível ter fé salvadora, fé bíblica, sem obras, sem a prática dessa fé? É muito comum hoje pessoas dizerem que têm fé, mas viverem uma vida completamente aversa a essa fé que elas professam ter. Então, podemos dizer que essa fé ela é verdadeira? Como identificar uma fé que é verdadeira de uma fé que é falsa? Essas perguntas nós vamos tentar esclarecer lendo o texto de Tiago. Eu não vou ler ele logo, de imediato, para não tomar muito tempo, mas à medida que eu for expondo, eu vou então mencionando os versículos, tá? Veja, eu quero compartilhar com vocês nesse texto aqui 3 lições sobre esse tema aí: que tipo de fé é a sua fé? Qual o tipo da sua fé? Eu quero então aqui extrair junto com vocês 3 lições desse texto para nós, tá? A primeira lição está aí no versículo 14. E a primeira lição que eu quero tirar desse versículo 14 aqui é que a fé sem as obras ela é inútil. A fé sem as obras é inútil. Essa é a primeira lição. Olha, ele diz assim: meus irmãos, e aí, a partir daí, ele vai fazer 2 perguntas retóricas, tá? E o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que, na pergunta, já tem a resposta. Isso é uma pergunta retórica, uma pergunta onde na pergunta já vem a resposta embutida. Então veja, ele vai fazer 2 perguntas retóricas para mostrar que a fé, sem as obras, ela é inútil. Primeira pergunta: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Primeira pergunta é: a fé verbalizada, sem as obras, ela é proveitosa? Ela pode servir para alguma coisa? Ela beneficia alguém? E a resposta é claro: não. Uma fé simplesmente verbalizada, sem a prática, sem ações que comprovem essa fé, ela não serve para nada. É inútil, não tem proveito nenhum, não beneficia ninguém, tá? E a segunda pergunta, ele diz assim: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Qual a resposta? Não, não pode. Uma fé, veja que aqui ele está falando de uma fé verbalizada sem prática, tá? Uma fé verbalizada sem prática. Quando ele diz assim: se alguém disser que tem fé, ou seja, a pessoa, ela diz que tem fé, ela verbaliza a sua fé, mas não tem obras. Então não serve para nada. E aí, eu quero então partir para a segunda lição, né? Primeira lição: essa fé sem prática, a fé sem obras, ela não serve para nada. Segunda lição: a fé bíblica, a fé salvadora, ela é prática, tá? A fé salvadora, ela é prática. E aí nós vamos ver do versículo 15
ao versículo 19 isso. E aí Tiago então vai trazer um exemplo prático. E nesse exemplo prático ele quer mostrar que a fé ela é prática e ao mesmo tempo ele está mostrando os prejuízos práticos de uma fé que não tem obras. Como na prática nós podemos ver a inutilidade de uma fé sem obras. Aí ele diz assim, ó, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, veja como ele está ali trabalhando a questão da prática, né? Qual é o proveito de você encontrar com o irmão que está necessitado de comida, de roupa, e aí você diz assim, meu irmão, Deus te abençoe, o Senhor é contigo, eu vou orar por você, vai dar tudo certo, mas não dá para a pessoa a comida, não dá para a pessoa a roupa. Essas declarações de fé beneficiou um necessitado em alguma coisa? Essa é a pergunta de Tiago. Ou seja, tem algum proveito nisso? Não, não tem. Então veja que aqui Tiago está trazendo para a prática a fé. E observe uma coisa. A primeira coisa que esse Tiago aqui quer nos transmitir, quando ele traz esse exemplo prático, é mostrar que alguém que tem uma fé que é verbalizada, que é confessada, mas que não é vivida na prática, alguém que tem uma fé que não tem obras, é uma pessoa hipócrita. É uma pessoa hipócrita. A fé que não conduz às obras, conduz à hipocrisia. Porque, veja, ele diz assim, que a pessoa vai dizer para o necessitado, ide em paz. Mas como que a pessoa vai em paz com fome? Aquecei-vos. Por que ela vai se aquecer se ela não tem roupa? Veja que Tiago está escrevendo para uma igreja pobre, uma igreja que era muito comum disso acontecer. Não uma igreja rica, é uma igreja pobre, de pessoas que realmente tinham necessidades. Então isso aqui era uma coisa que poderia normalmente, comumente acontecer. Mas o que fazer numa hora dessa? Dizer Deus te abençoe? Dizer vou orar por você e às vezes nem orar pela pessoa? Tiago diz, isso não beneficia a pessoa em nada. A menos que você meta a mão no bolso e compre comida para a pessoa ou abra sua despensa e tire de lá o necessário para a pessoa se alimentar, abra seu guarda-roupa e compartilhe com a pessoa daquilo que tem no seu guarda-roupa, essa fé não vai beneficiar ninguém. Né? Mas veja que a pessoa que tem uma fé que não é prática, ela não é só hipócrita, ela é egoísta também. Porque ela não é capaz de meter a mão no bolso, de abrir a despensa, de abrir o guarda-roupa para suprir aquela necessidade daquele irmão. Ela é egoísta, ela tá presa no mundinho dela. Ela é adepta daquela teologia do cada qual no seu quadrado. Né? Você lá no seu quadrado e você não me incomoda aqui no meu quadrado. Ela é adepta dessa teologia. E Tiago então conclui no versículo 17 dizendo, da mesma forma como essa fé que não é prática, ela não tem proveito nenhum, ela não beneficia ninguém, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É uma fé morta. Né? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então ele está dizendo aqui no versículo 18 que a fé obrigatoriamente precisa ser acompanhada das obras. Obras sozinhas não salvam.
E fé sem obras também não salva. Precisa ser as obras como resultado da fé, não as obras como causativas, mas como resultado da fé. Elas precisam, a fé precisa ser acompanhada dessas obras que são resultados da fé. E o que é pior, no versículo 19, Tiago deixa claro que a fé que não é prática, ela é inferior à fé ou igual à fé dos demônios. Veja, é muito arriscado ter esse tipo de fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tremem. Então aqui Tiago deixa claro que só ter a fé e não ter prática, não somos diferentes dos demônios. Os demônios, eles creem em Deus. Eles creem que existe um Deus. Se você pega os evangelhos, você vai ver os demônios dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E eles percebendo que encontrar-se com Jesus era encontrar com o juízo. Então eles sabiam do juízo. Sabiam disso. Tudo isso, intelectualmente, essa fé, ela alcançava o intelecto deles. E até a emoção, porque eles tremem. Mas os demônios não mudam. Não mudam para melhor, né? Eles não fazem a vontade de Deus. Eles não obedecem a Deus. Eles não vivem em santidade. Não promovem o bem aos olhos de Deus. Não vivem para a glória de Deus. Pessoas que têm fé e não têm obras não são diferentes dos demônios. E aí então aqui, veja, a primeira lição, a fé sem as obras ela é inútil. A fé bíblica, ela é prática. E terceira e última lição que eu quero tirar com vocês é que as obras, elas evidenciam a fé. E a ausência de boas obras denunciam a falsa fé. As boas obras evidenciam a verdadeira fé. E a ausência de boas obras denunciam a falsa fé. Tá? Essa é a terceira lição que eu quero tirar com vocês aqui do versículo 20 ao versículo 26. Ele diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Ou seja, quer que eu te convença que a fé sem as obras elas não operam, não produzem ações, não muda a vida de ninguém, elas não servem para nada? Tiago então vai dar aqui 2 exemplos de que a fé as obras evidenciam a verdadeira fé. 2 exemplos de que a verdadeira fé, ela é demonstrada pelas obras. Primeiro exemplo de Abraão. Ele diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as escrituras, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então aqui, o que ele está querendo dizer aqui nesse texto é o seguinte: vocês lembram lá do relato de Gênesis capítulo 15, que Abraão estava angustiado e tinha acabado de vencer uma guerra, mas não tinha descendente. E Deus então apareceu para Abraão e disse para Abraão que ele era o grandíssimo galardão que Abraão tinha, sabe? E prometeu proteção para Abraão: eu sou o teu escudo, o teu galardão. E aí Abraão então disse: Deus, mas eu não tenho descendente,
e tal. E Deus prometeu para ele um descendente. E Abraão pediu para Deus, então, uma garantia de que realmente Deus iria dar o descendente para ele. E a garantia que Deus deu para Abraão foi a aliança dele com Abraão. O texto diz que Abraão creu em Deus. Ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. É daí que o Paulo, o Novo Testamento, vai construir a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, ele creu nas promessas de Deus e porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado pela fé. Mas como então nós podemos provar, como Abraão poderia provar que a sua fé era verdadeira? Lá no versículo 20, no capítulo 22 de Gênesis, está dito que no decorrer de toda aquela narrativa do capítulo 15 até o 22, nasce Isaac, filho da promessa. E Abraão, como todo pai, como toda mãe, se apega ao filho, desenvolve um relacionamento com o filho, ama o filho e com certeza não quer perder. Nenhum pai, nenhuma mãe vai colocar filho no mundo e deseja depois perder o filho. Mas o que acontece? Deus, no capítulo 22 de Gênesis, pede para Abraão o filho. Abraão, eu quero que você mate o seu filho e me ofereça ele em sacrifício. O que você faria, você que é pai, você que é mãe, se Deus pedisse isso para você? O seu Isaac. Abraão prontamente não discutiu, não questionou, nada. Pegou o filho, pegou um servo, foram para o Monte Moriá e até certo ponto foram os três. Depois de certo ponto, Abraão disse para o servo: fique aqui que nós vamos sacrificar a Deus e voltaremos. Olha as palavras de Abraão, né? Voltaremos, no plural. Então, dá a entender que ele acreditava que Isaac ia voltar com ele. E ele foi. Quando chega no local do sacrifício, Isaac diz assim: pai, olha, nós temos aqui o local do sacrifício, o cutelo, a lenha. Eu estou vendo tudo aqui preparado, tudinho, mas eu não estou vendo aqui a vítima. Estou vendo a vítima. O que você falaria para o seu filho numa hora dessa, né? E Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Essa foi a resposta de Abraão. Deus proverá para si mesmo o cordeiro. E Abraão amarrou o filho ali, já estava pronto para imolar o filho, quando o anjo apareceu. O anjo do Senhor apareceu e disse: Abraão, agora eu sei que você crê em mim, porque você me obedeceu. Olha o que Tiago diz. Veja como a fé operava juntamente com as obras, porque foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, foi quando ele obedeceu que ele demonstrou a fé que tinha. Porque a verdadeira fé se demonstra pela obediência. E se cumpriu as escrituras. Então, aí sim, o anjo diz assim: agora eu vejo que você crê em mim, porque você me obedeceu. Porque somente uma pessoa que crê em Deus é que obedece a Ele. Incrédulos não obedecem a Deus. Mesmo que a pessoa diga que ela tem fé em Deus, mas ela não faz a vontade de Deus, ela não consegue. Ela precisa da fé salvadora de Deus para obedecê-lo. O outro exemplo que ele dá aqui é de Raabe, ou seja, uma pessoa totalmente diferente de Abraão, né? Abraão era um hebreu, um homem de Deus, amigo de Deus. Raabe era uma prostituta, né? Então, pessoas totalmente diferentes. Raabe era gentia. Versículo 24. Verificaste que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho.
Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui ele dá o exemplo de Raabe, quando os espias foram espiar Jericó. Raabe morava lá, e Raabe já tinha ouvido falar sobre Deus e os feitos de Deus, os feitos salvadores de Deus em prol de Israel. E ela creu em Deus. E quando os espias chegaram lá, ela não perdeu a oportunidade. Ela colocou a sua fé em ação. Como que ela provou que a fé dela era verdadeira? Ela escondeu os espias na casa dela. Ela arriscou a vida dela, porque se o rei descobrisse que ela estava fazendo isso, ela ia morrer. Ela arriscou a vida dela, escondendo os espias e até desviando os soldados para outros lugares, para não encontrar os espias, e encaminhou-os bem de volta para a terra. E fez eles prometerem que quando eles tomassem a terra, que eles iriam preservar a vida dela e da família dela. E ela entrou para a genealogia do Messias. Ela é uma das ancestrais do Messias, descrita lá em Mateus capítulo 1. Então, pela ação dela, ela provou que a fé dela era verdadeira. Todos os dois aqui provaram pelas suas ações, pelas suas atitudes, que a fé deles era verdadeira. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos, não pela folhagem, pelos frutos. São pelos frutos que se conhece a árvore. Se uma árvore dá manga, não interessa se ela tiver uma folhagem de açaí. Entendeu? É mangueira. Entendeu? Então, é pelas ações, pelas atitudes, pela prática, pelas obras que se identifica o tipo de fé que nós temos. Não é pela confissão, não é pela verbalização. Ele diz assim como o corpo sem espírito é morto. Veja, o corpo sem o espírito está morto. Você já encontrou com um morto na rua? Encontre com o morto e diga assim para o morto: poxa, eu estou morrendo de fome. O que o morto vai fazer? Nada. Por quê? Porque ele não tem aquilo que faz ele reagir, faz ele agir, aquilo que desperta suas emoções, desperta suas ações. Não tem, que é o espírito. Então, um morto, em qualquer lugar que estiver, não reage a nada, porque está morto. Ele diz assim também: a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a pessoa que tem uma fé que não é verdadeira, ela pode ver o mundo cair ao redor dela, ela não reage, porque ela não tem fé, ela não se sensibiliza com a necessidade dos outros, ela não consegue obedecer a Deus, ela não tem atitudes, ações que são decorrentes dessa fé, ela não tem. Ela está morta. Imagina uma igreja que tem pessoas assim, com essa fé verbalizada, mas que na prática não serve para nada. A igreja não vai para frente, porque essa pessoa ela não vai beneficiar aquela igreja em nada. Imagina uma nação, imagina uma cidade, um bairro, que tem pessoas com uma fé dessa. Ninguém pode. Essa fé não beneficia ninguém. Agora eu queria fazer aqui uma distinção rápido. De que tipo de obras aqui o texto está falando, tá? Porque aqui é muito comum usar textos como esse para obras de caridade, ação social, para pessoas fora da igreja. Mas veja, primeiro eu quero frisar aqui que obras aqui tem sim atos de misericórdia, atos de assistência aos necessitados, de fato.
Mas quem são esses necessitados que o texto aqui está dizendo que o crente deve se envolver? Não é para o mundo fora da igreja. São os irmãos na fé. Olha, Tiago diz: se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessidade do alimento cotidiano. Um irmão ou uma irmã. Não é um ímpio, não é um incrédulo, não é alguém fora da igreja. É alguém de dentro da igreja. São os irmãos na fé. Paulo diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente os da fé. Então aqui nesse texto, aqui, tá, no contexto, a assistência, a necessidade é em relação aos irmãos na fé. Isso é uma boa obra aos olhos de Deus. Não é obra por obra, é boa obra. Veja que aqui é boa obra. Boa obra é boa obra aos olhos de Deus. E Deus se alegra em ver os seus filhos compartilhando e assistindo às necessidades dos irmãos. O Senhor Jesus falou no sermão profético, no capítulo 25, que é justamente por esse amor que faz com que nós assistamos os necessitados dentro da igreja, os irmãos na fé. É por esse amor que a nossa salvação será avaliada. Ele diz, porque ele fala que quando ele fala assim, olha, vem esses para a direita, aqueles para a esquerda, e alguns vão perguntar, os salvos vão perguntar, vão ficar surpresos, na verdade, né? E Jesus fala, porque quando eu estava com fome, me deram de comer, quando eu estava com sede, me deram de beber, quando eu estava nu, me vestiram, estava preso e doente, foram me visitar. Está falando dos irmãos lá também, tá? Da mesma forma, os ímpios. Ele vai dizer a mesma coisa. Por que vocês vão ser afastados para cá? Porque eu estava com fome, com sede, vocês não me assistiram. Eu estava preso, doente, não me visitaram. Então, a mesma coisa, ou seja, o amor aos irmãos necessitados vai ser a base do julgamento. Aqui Tiago coloca o amor aos necessitados como a base das boas obras que evidenciam a salvação. Tá? Essa vozinha que vocês estão escutando aí é da minha filhinha, tá? Que está aqui cantando. Muito bem, e a outra boa obra que Tiago lista aqui são os atos de obediência a Deus. Atos de obediência a Deus, como evidência de uma fé verdadeira. É impossível uma pessoa que não obedece a Deus, que desobedece, que é rebelde a Deus, que vive uma vida avessa ao padrão que Deus estabeleceu na sua palavra, é impossível ela dizer que tem uma fé verdadeira, e é impossível ela dizer que pode, inclusive, essa pessoa não pode ter certeza da salvação de jeito nenhum. Porque a pessoa que tem uma fé verdadeira, ela prova essa fé verdadeira pela sua obediência a Deus. E isso independe de circunstância, independe de situação. Ela simplesmente obedece. Abraão não questionou, não discutiu, mesmo Deus pedindo. E veja que Abraão, o livro de Hebreus diz que Abraão cria que Deus podia até mesmo ressuscitar dos mortos o filho dele. E mesmo que Deus também não aceita sacrifício humano. Deus pediu o filho dele, mas Deus não aceita sacrifício humano. Ele fez isso para realmente colocar sob teste a fé de Abraão. E Abraão provou que a fé dele era verdadeira, não por declarações de fé, mas pela obediência. Como você prova que a sua fé é verdadeira? Pela obediência. Por atos de assistência aos irmãos necessitados. Às vezes